Feliz sábado, Shabbat Shalom, que bom, estamos juntos mais uma vez. Inscreva-se no canal da Paz, deixe o seu gostei, o seu não gostei. Você que já é inscrito, compartilhe as mensagens de amor, paz, fé e esperança. Hoje queremos compartilhar com você, neste sábado, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, os versos 28 a 31, que diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o verso 31, Jesus disse: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E em João capítulo 13, aqui nós lemos o capítulo 12, em João o capítulo 13, o verso 34 e 35, Jesus Cristo reafirma este mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No 35, Jesus completa: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus, ele reafirmou aqui, ele fez questão de enaltecer o sentimento mais nobre, divino, que Deus pode imputar ao homem, pode emprestar a nós, a nossa natureza. Embora caídos, embora pecadores, transgressores, embora injustos, imperfeitos como somos, Jesus nos concede este dom, o dom de amar. Se nós renegarmos, se nós deixarmos de lado o nosso eu para nos voltarmos ao nosso próximo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, esta é a essência, esta é a síntese dos mandamentos. Em nenhum momento nestes versos aqui, Jesus disse que os mandamentos, o decálogo, não é? Os 10 mandamentos foram abolidos. Jesus não disse assim: olha, daqui para frente agora, basta vocês amarem uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas e não importa mais o que vocês façam. Ora, Jesus não disse isso. Jesus está dizendo, tanto que no capítulo 14, que é o próximo capítulo de João, nos versos 15 e 16, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, Jesus reafirma: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos para amarmos a Jesus, nós amamos a Jesus, então guardamos os seus mandamentos naturalmente. Porque aqueles que amam a Jesus, eles amam também o seu próximo, e para amar o nosso próximo, nós não podemos e não devemos causar danos a estas pessoas, roubar, matar, cobiçar a mulher do próximo, adulterar. Nós não fazemos isso. E você poderia me dizer assim: claro, se nós amamos a Jesus, nós não vamos cometer este tipo de pecado, mas nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, e é possível que você e eu nos entreguemos a algum tipo de satisfação da carne humana, e isto é pecado. A lei está dizendo que é pecado. Não tomarás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Tudo isto faz parte do mandamento, e tudo isto faz parte de amar a Deus sobre tudo e ao próximo como você mesmo. E muitos dos teólogos modernos e muitas das religiões modernas, com exceção da Igreja Católica, dizem que os mandamentos foram abolidos lá na cruz do Calvário, e que agora Jesus nos deu, no reino da graça, um novo mandamento, que é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Isto não é uma verdade, porque Jesus, em momento algum, ele diz aqui que aboliu os mandamentos. Ele só está dizendo que
não adianta nós guardarmos o mandamento se não amarmos o nosso próximo e não amarmos a Deus sobre todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Tanto que no verso 21 do capítulo 14 de João, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. No capítulo 20 de Êxodo, você tem lá os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós devemos sim amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a nós mesmos, mas observar os mandamentos de Deus, porque entre eles está o 4º mandamento, o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, se você me ama, disse Jesus, guarde os meus mandamentos, inclusive o sábado. Muitos, milhares de milhões guardam todos os mandamentos, não roubam, não matam, não adulteram, não cobiçam a mulher do próximo, são pessoas boas e pessoas moralmente, são éticas e são pessoas de caráter, mas esquecem de guardar o sábado, porque a maioria guarda o domingo, que é uma instituição religiosa que criou, que fez esta mudança nos mandamentos sem a ordem divina. Deus e Jesus e o Espírito Santo em nenhum momento disse que a lei foi abolida, porque a lei abolida lá na cruz do Calvário, você sabe, foram as leis cerimoniais, aquelas que não precisam mais, aquelas que prefiguravam a vinda do Messias e regulamentavam os rituais do santuário. Foram as leis cerimoniais que foram abolidas, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia sido morto, crucificado, e não havia mais necessidade de matar carneirinho, de oferecer sacrifícios. E as leis cerimoniais é que ditavam as regras para isso. Agora não existia mais necessidade. Então, muitos confundem a lei cerimonial, que foi abolida lá na cruz, com a lei moral, que continua vigente. Percebe isso? Então, diz Jesus, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Hoje é dia de irmos à igreja, daqui a pouco eu estarei já orando e louvando e adorando a Deus em família, no templo, no dia em que Deus escolheu para o adorarmos, porque nunca mudou e nunca vai mudar lá no céu. Nós adoraremos a Deus de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, diz Isaías. Que tal? Você não quer ir junto para o céu? Vamos começar a adorar a Deus aqui, juntos em família, e continuaremos adorando o nosso Deus pela eternidade afora, de um sábado ao outro e de uma lua nova a outra. Feche os seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar, se puder. Obrigado, Senhor Deus, porque os seus mandamentos são bons. A tua lei é perfeita e restaura a alma, diz Salmo 19:7. A tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, 105. Nos abençoe neste sábado. Queremos oferecer o nosso louvor humildemente, a nossa oração, a nossa gratidão e adoração ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Assim oramos, agradecidos em nome e pelo poder de Jesus. Oramos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.